Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da SP Brasil OTAN. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ruído de ventiladores. O ruído é um tema bastante técnico, bastante profundo, faz parte do estudo das vibrações. E ele é muito importante na toda a engenharia aí associada aos ventiladores. Então, vamos ver. Primeiro, uma definição, né? O ruído pode ser definido como um som desagradável. E isso já traz bastante subjetividade ao assunto, porque a questão de uma coisa ser agradável ou desagradável pode depender muito da pessoa, né? Então, uma determinada música, né? Para alguns pode ser muito bonita, para outros pode ser ruim e virar um ruído, né? O próprio volume, né, de uma música, até determinado volume ela pode ser agradável e a partir de um determinado volume passa a ser desagradável e deixa de ser música, passa a ser ruído. Então é um tema que de certa forma é bastante subjetivo. O ruído é um tema que preocupa os técnicos na maior parte dos projetos que envolvem ventiladores. E isso se traduz muito nas especificações que a gente vê e que chegam para nós para fazer as cotações, e que em muitas delas o ruído máximo permitido, né, para os ventiladores é especificado e passa a ser um parâmetro importante aí na seleção dos equipamentos. Claro que o motivo disso é que os ventiladores muitas vezes vão ser instalados em ambientes onde vai haver a circulação de pessoas, né, e por conta das normas regulamentadoras trabalhistas existem limites para o ruído no que diz respeito aos locais de trabalho. Então, por isso o ruído se torna tão importante em algumas especificações. Mas é sempre também interessante lembrar que o ruído ele é fruto de uma série de variáveis, né? E que existe presente sempre um certo nível de ruído no ambiente, que é o ruído de fundo, né? O ruído nunca é fruto de uma fonte isolada. Bom, as características do som. Aí a gente pode ver que o som se apresenta em três características. A intensidade, que se refere à potência sonora, ao som ser mais ou menos intenso, então ao volume daquele som. Ao tom, se o som é grave ou é agudo. E também ao timbre, que é a composição do som, que nos permite distinguir a voz das pessoas. Então, que o som, né, varia no tempo, né, e pode variar entre mais graves e mais agudos, e isso é o que vai definir o timbre. Então essas são as três características principais do som. Então o incômodo produzido por um ruído depende desses três fatores e da natureza das pessoas que estão ouvindo. A sensibilidade auditiva depende fundamentalmente da frequência do som que se percebe e é diferente para cada pessoa. Isso varia com a tolerância de cada um, varia com a idade das pessoas, varia eventualmente até com a cultura das pessoas. Então, de novo, a gente vê aqui aquela natureza subjetiva, né, do ruído, que é muito presente, né, nos ambientes de trabalho. E para a gente entender o ruído, a gente tem que entender o que é potência sonora e o que é pressão sonora. Por definição, a potência sonora é a taxa em que a energia acústica é irradiada a partir de uma fonte sonora. Pode ser expressa em watts ou em decibéis. Então, a potência sonora é energia. É a energia liberada pelas vibrações acústicas. E a pressão sonora é a pressão acústica em um ponto do espaço em que o microfone ou o ouvido do ouvinte estiver localizado.
pode ser expressa em unidade de pressão ou em decibéis. Então, a pressão sonora é o que efetivamente a gente escuta. É a pressão que vai ocasionar um movimento, então, dos componentes aí do nosso ouvido, do nosso tímpano e dos outros componentes aí auditivos, e que vai transmitir ao cérebro a sensação que aquelas ondas sonoras vão provocar nas pessoas, tá? Então, a potência sonora é uma característica dos equipamentos e é uma energia que o som possui, e a pressão sonora é o que efetivamente a gente escuta. Então aqui a gente pode ver com alguns exemplos, né, a diferença em termos quantitativos entre a pressão e a potência sonora. A gente pode ver aqui, né, que som, né, de um avião próximo, de um martelo pneumático, de um automóvel, de uma máquina mecânica de escrever, que já nem se vê mais na prática, né, nos escritórios, mas que era uma coisa que fazia bastante ruído. Então a gente vê aqui os níveis, né, níveis de pressão sonora, NPS, de cada uma dessas fontes, e depois vê associado aqui o nível de potência sonora também associado a essas fontes. A gente vê então que em termos quantitativos a pressão sonora é sempre mais baixa do que a potência sonora. E aqui a gente pode ver então esses números traduzidos em sensibilidade, né? Então alguns exemplos, né, de coisas do cotidiano, né? Um trovão, um disparo de um canhão, né? O ruído produzido dentro de um prédio industrial, um trem, uma fábrica, alto-falantes. Então, o que isso significa em termos de decibéis, né? E o que esses decibéis significam em termos de sensibilidade, né? Desde sons ensurdecedores, até passando por muito fortes, moderados, suaves e muito suaves. Então, aqui a gente vê que o ruído ele sempre está presente, né? O som ele sempre está presente, mesmo nos ambientes mais tranquilos, mais sossegados, existe um ruído, existe um som, existe a presença, né, de ruído, e que conforme então a gente vai acrescentando fontes sonoras, esse ruído vai aumentando e vai atingindo níveis cada vez mais desagradáveis. Em relação aos ventiladores, então cada ventilador, dependendo do tipo e do ponto de operação, terá associado um certo ruído, um certo nível de pressão sonora, que se mede em decibéis. O decibel é um número numa escala logarítmica que está relacionado à pressão sonora a medir, tendo uma outra de referência. Então, o decibel sempre tem um ponto de comparação, né? Então, quando se faz medição em laboratório, também sempre é necessário ter uma fonte de ruído calibrada para conseguirmos fazer as medições de ruído num ventilador, por exemplo. E como é lógico, né, como a gente acompanha na prática, a pressão sonora, né, o ruído sobre o ouvido está relacionada com a distância da fonte, né, pelo que sempre se tem que fazer referência a este dado. Então, quanto mais próximo, mais afastado se está da fonte, haverá uma variação da pressão sonora. Por outro lado, a medição do ruído tenta reproduzir o melhor possível o ouvido humano. Por isso, se usa a escala de atenuação A, que reduz a importância das baixas frequências para as quais o ouvido tem pouca sensibilidade. Então, a partir da potência sonora, né, se calcula
a pressão sonora, ou se obtém a pressão sonora, né? E a partir então da pressão sonora obtida, se aplica uma atenuação que a gente costuma utilizar a escala A de atenuação para chegar nos valores que são aqueles e que o ouvido humano é mais sensível. E aí a gente tem que falar de espectro de frequência. O que é o espectro de frequência? É o intervalo de frequências de maior interesse na engenharia de controle de ruídos. E varia aproximadamente de 50 a 20 mil Hz. Então esse é um intervalo de frequências, né, em que o ruído é de interesse da engenharia. Devido ao amplo intervalo de variação, né, que é muito grande esse intervalo, os engenheiros concordam, para fins de análise, dividir esse espectro em bandas geometricamente relacionadas e fáceis de usar. Então daí surge o conceito de bandas de oitava. Então uma oitava é um intervalo de frequência entre dois sons cuja razão de frequências é 2. Por exemplo, de 707 a 1414 Hz. Então esse intervalo de 707 a 1414 é chamado de banda de oitava. Então uma banda de oitava inclui todas as frequências entre as duas extremidades de frequência. O intervalo de frequência sonora, que pode ser ouvido, é dividido convencionalmente em 8 bandas de oitavas. Então, daquele intervalo lá de 50 a 20 mil Hz, a gente reduz ele para um intervalo de frequência sonora em que o ouvido humano é sensível, né, e divide esse intervalo em bandas de oitava. Essa tabela fornece as frequências centrais e os limites de banda de oitava que foram padronizados através de acordo internacional. Então a gente vê aqui nessa tabela a padronização que foi feita, né, que é uma convenção internacional. Aqui citando duas referências, que é a AMCA, que é a entidade que trata internacional que trata dos ventiladores, e a ANSI, que trata de normas internacionais. Então, que coloca as 8 bandas de oitava, que variam de 63 até 8.000 Hz, falando em termos de frequência central. Então, 63, 125, 250, você pode ver que uma é o dobro da outra, né? Conforme a gente viu já anteriormente. E elas representam, então, essa frequência central de 63 representa o intervalo que vai de 45 a 90. A de 125 representa o intervalo que vai de 90 a 180, e assim por diante. Então, a gente vê também depois que a largura de banda, que é o tamanho desse intervalo, né? Ele vai, como as frequências vão dobrando, ele também vai dobrando, vai crescendo à medida que as frequências vão subindo. E que, então, cada tipo de ventilador tem a sua assinatura de ruído particular, conforme o projeto do rotor. E faz parte do cálculo do ruído um componente que é dependente da vazão, da pressão, da rotação e do rendimento. Então, aqui a gente pode ver, né, para 6 tipos aí de ventiladores, tá, que foram todos selecionados no pico da sua eficiência, né, para uma vazão de 10.000 CFM e uma pressão estática de 2 polegadas. Então, todos os ventiladores selecionados nas mesmas condições, né? Então, cada um, então, aqui a gente pode ver o diâmetro que resultou em cada um desses tipos, a rotação de cada um deles para dar essas mesmas características, a potência absorvida para cada um deles, o rendimento estático e, por último, a potência sonora
na escala A. Então aqui a gente vê, né, que todos esses tipos, o mais favorável em relação ao ruído seria o ventilador de paz airfoil voltadas para trás, que é esse item 2 aqui. Então ele seria o ventilador de menor ruído, né, que daria esse mesmo ponto de trabalho. Pode ver também que ele é o mais eficiente de todos, né? Então, ruído está muito relacionado com o rendimento do ventilador. E por aí a gente vê, então, o campeão, que seria o ventilador airfoil, e o mais desfavorável, que seria o ventilador de pás curvadas para frente, que é o popular siroco, que a gente chama aqui no Brasil, que seria, nessas condições aqui, o pior tipo, ou que daria mais ruído. Aliás, não dá, ele é o segundo pior em ruído, né? O ventilador axial ainda é pior, mas ele é o pior em termos de potência absorvida, né? E nesse ponto a gente pode ver a relação aí entre ruído e potência absorvida, né? E rendimento. Agora a gente vai dar uma olhada então na seleção de um ventilador, certo? No nosso software de seleção. Então vamos ver aqui o nosso software Vortex. Vamos colocar aqui 20 graus centígrados ao nível do mar. Vamos colocar uma vazão de 10.000 metros cúbicos por hora, com uma pressão estática de 75 milímetros de coluna d'água. Vamos colocar então um ventilador airfoil, que foi aquele que nós vimos que dá a melhor resposta ao ruído, né? Vamos colocar o arranjo 1, que é a transmissão por polias e correias. E aí a gente vai ver então aqui o que entre os diâmetros que atendem esse ponto de operação, o diâmetro 630 é aquele que tem o melhor rendimento, e a gente vai ver ali que a pressão sonora a 1 metro em campo livre é de 77 dBA. E a gente então pode ver aqui outros tamanhos. Vamos ver com menor rendimento, né? Que ele, 560 ainda dá o mesmo ruído, mas o 500 já dá um ruído superior, de 81, né? O 450 já chega a 85 e o 400 vai a 89. Então vocês podem ver que à medida que o rendimento vai caindo, né, a rotação vai aumentando e o ruído também vai aumentando. Então são coisas que estão variáveis aí, que estão bastante relacionadas. E aqui a gente pode ver então, vamos voltar para o tamanho 630, que seria a melhor opção. A gente pode ver aqui a curva com os dados de ruído. Então vamos escolher sempre a escala A. Aqui a gente tem o espectro de frequência por banda, né? A potência sonora nesse espectro de 63 até 8.000 Hz, como nós vimos. Depois aí se aplicou a atenuação, aí se tem a potência sonora por banda na escala A, então já atenuada. E aqui a gente tem a potência sonora do espectro, que seria o que? Seria uma soma, né, logarítmica e ponderada de todo esse espectro aqui em um único número, que vai nos possibilitar calcular a pressão sonora a uma determinada distância da fonte. Então vamos colocar aqui 1 metro, que é a distância mais usada, e a gente vai ter então que a pressão sonora deste espectro de frequências na escala A 1 metro de distância ficaria em 74 dB, certo? Aqui a gente vê mais um detalhe,
calcular nível de potência sonora na sucção, na descarga e total. O que quer dizer isso? Quando a gente coloca na sucção ou na descarga, a gente está inferindo que ou a descarga, nesse caso, ou na sucção, neste caso, estarão dutadas, ou seja, que não estarão emitindo ruído para o ambiente. O ruído estará sendo levado dentro da tubulação. Então, vai haver uma pequena queda de 3 decibéis no nível de ruído. E quando a gente coloca o nível de ruído total, seria uma situação assim, hipotética, de que a descarga e a sucção, a aspiração, estariam abertas, né? O que na prática seria impossível, pelo menos para os ventiladores centrífugos. Os axiais ainda algumas vezes são usados na área de conforto, com a descarga e a aspiração abertas. Então, nesse caso, vocês viram que tinha dado na sucção 74 dB, e agora quando a gente põe calcular o nível total, a gente chega aos 77 dBA, que coincidem com o que estava informado antes, lá na seleção. Então aqui a gente pode ter uma noção, né, uma estimativa de qual será o nível de ruído do ventilador lá na obra. Mas isso é só uma primeira informação em relação ao ruído, porque ele é dependente de muitas outras variáveis que a gente vai ver em seguida. Vamos voltar então para a nossa apresentação. Voltando então para a nossa apresentação, a gente agora vai ver o que significa o campo livre, que eu falei lá quando estávamos olhando o software, né? Eu falei ali 77 dBA de pressão sonora a 1 metro em campo livre. O que significa o campo livre? É uma região, então, além do campo próximo, que a gente vê então que tem o campo próximo, que é o near field, e o campo livre, que é o free field. Então, o campo livre é o som radiado de forma hemisférica, então ele é radiado de forma igual em todas as direções, né? E ele é definido, né, de forma que o ruído decai 6 decibéis a cada vez que se dobra a distância da fonte. Então, quando tu entra nessa zona, tu pode dizer que está em campo livre. E onde é que começa o campo livre? Ele começa a um comprimento de onda da fonte, considerando a menor frequência de interesse. Então, é um dado, assim, uma variável bem técnica, né? Mas que significa a fonte, né, basicamente isolada, né, sem obstáculos, sem reflexão, sem outras variáveis que influenciem no seu resultado, né, como se o ventilador estivesse lá no meio do campo de futebol, né, sem nada à volta, né, e a gente medindo o ruído ali a uma determinada distância, tá? Então, a gente viu até agora o que caracteriza o ruído, né, de um equipamento, de um ventilador em particular, mas muitas vezes na prática a gente tem mais de uma fonte, né? A gente tem às vezes mais de um ventilador na mesma sala de máquinas, e vamos dizer, qual que é o ruído resultante, né, dessas várias fontes que estão lá, né, naquele ambiente. Se os ventiladores forem exatamente iguais, certo? Então a gente pode considerar que esse gráfico, então, que para 2 ventiladores iguais, né, com o mesmo ruído, a gente soma 3 dB
ao ruído individual deles. Então, no caso do nosso ventilador lá, que nós selecionamos, que era 77 dBA, então se fossem 2 ventiladores de 77, a gente consideraria que o ruído resultante seria de 80 dBA, certo? Agora, e se fossem 3? Bom, se fossem 3, a gente somaria então aqui quase 5 dB, né? Se fossem 4, a gente somaria 6 e assim por diante, tá? Então, conforme o número de fontes, a gente vai incrementando um certo número de dBs ao ruído, tá? Isso já é diferente se as fontes tiverem ruído diferente, né? Esse aqui é um gráfico, então, para combinar níveis sonoros de fontes diferentes. Então, se tu tens, por exemplo, um ventilador, né? Aqui a gente até pode ver o gráfico anterior, ó, se a diferença dos níveis sonoros é 0, ou seja, se os dois ventiladores têm o mesmo nível sonoro, a gente vê que a gente tem que incrementar 3, né, que é o que a gente viu no gráfico anterior. Agora vamos supor que os ventiladores seja um de 80 e o outro de 78, né? Então, se são 2 ventiladores com esses ruídos, então a diferença entre eles é 2 e a gente tem que somar 2,1 decibéis, né? Então, isso aí a gente vai então nessa curva, né? Então, chegando aqui no meio da curva, ó, se um ventilador tem 80 dB e o outro tem 74, então a gente somaria 1 dB ao nível mais alto, né? Então, a soma desses dois, ou o ruído percebido por esses dois ventiladores, um de 80 e outro de 74, seria de 81 dB. E assim por diante, a gente vai ver que quanto maior a diferença entre as fontes, menor é o nível que tu tens que acrescentar ao nível de ruído da maior fonte. Aqui a gente vê um exemplo, então, o nível de ruído de um ventilador científico pequeno é de 75 dB e o nível de um ventilador maior adjacente é de 81. Qual é o nível combinado? Então a gente vê a diferença entre os dois é 6, de acordo com a figura 1 que a gente viu anteriormente. A curva passa pela ordenada de 1, então adicione 1 ao nível mais alto. Então 81 mais 1, 82 é o nível combinado, então. No ventilador de 75 com de 81, o nível combinado 82. O ruído final percebido no ambiente não será aquele calculado na seleção do ventilador ou adição do ruído das fontes sonoras, pois o ruído depende fortemente do ambiente da instalação do ventilador ou do tipo de instalação. Os materiais de construção usados, os obstáculos na descarga ou na sucção, turbulência, distâncias de superfícies reflexivas ou absortivas, aberturas no ambiente, se tem janelas, se tem portas, ruído de fundo, se tem ruído de outras máquinas, de outras fontes, ruídos mecânicos, né, oriundo das correias, oriundo dos acoplamentos, das próprias vibrações. Então, se os materiais usados são mais reflexivos, se eles mais refletem, se eles amplificam, se eles absorvem o som, né? Se o ventilador foi instalado com uma tubulação que não permite o desenvolvimento de um fluxo laminar, né? Então se tem muita turbulência, isso tudo vai acrescentar ruído, né? Acrescentar decibéis àqueles que a gente viu lá na seleção do ventilador. E o tipo de instalação também. Então, por exemplo, se a gente está interessado no ruído deste ambiente aqui, né, e o ventilador tem a sua aspiração e a sua descarga dentro do ambiente, então a gente tem uma instalação assim mais desfavorável, porque ele vai estar emitindo ruído tanto pela aspiração quanto pela descarga.
né? O ruído viaja junto com o ar, porque é uma onda mecânica. Agora, se a gente tem uma instalação do tipo B, né? Aqui a gente vê já a aspiração dentro do ambiente, a gente vê a descarga lá para fora do ambiente, tá? E a gente vê já a presença de outras fontes sonoras, certo? Então, aqui, só considerando que a descarga está sendo feita para fora do ambiente, ou seja, que parte do ruído do ventilador está sendo transportado para fora da sala, então a gente já reduziria 3 dB em relação àquele ruído calculado lá, que seria aquele cálculo de ruído na sucção, que foi o que a gente viu lá na seleção do ventilador. A instalação do tipo C, então, consideraria o ventilador dotado tanto na aspiração quanto na descarga. Então, essa seria a situação mais favorável, porque o ruído ele vai viajar para fora, né, da sala, tanto pela aspiração quanto pela descarga. E aí, então, aqui dentro da sala vai haver uma atenuação muito interessante, que é feita pela carcaça, ou seja, o ruído que se transmite através da carcaça do ventilador, que pode reduzir aí entre 15 e 20 decibéis aquele ruído calculado. E aqui a gente vê um tipo de instalação que se chama D, né, em que o ventilador está fora do ambiente, né, mas a sua aspiração está dentro do ambiente. Então, aquele ruído gerado lá no ventilador está sendo transportado para dentro dessa sala, né, e ele vai ter uma influência grande aqui nesse espaço, tá? Então, seria aquele ruído calculado lá na sucção, que interferiria, ou que seria sentido aqui nesse ambiente. Também temos, então, o ruído mecânico, né? Vamos falar um pouco sobre o ruído mecânico, que é aquele que é oriundo das vibrações das peças em movimento, né, que se transmitem através do suporte dos ventiladores e dos dutos à instalação e à estrutura da edificação. Então, não é propriamente o ruído gerado pelo rotor do ventilador, né, pela geração de vazão e pressão, mas sim o ruído da vibração dessas peças que estão em movimento. É evidente que quanto mais delgada seja a estrutura, mais ruído se transmitirá. Então, correias frouxas, acoplamentos desalinhados, componentes soltos, rolamentos danificados, tudo isso aqui são componentes aí do ruído, certo? E vão se somar ao ruído do ventilador caso eles estejam presentes. Então, por isso é importante a gente contar com elementos amortecedores, por exemplo, né, que são usados aí na instalação do ventilador, que eles vão isolar as vibrações que são naturalmente presentes no ventilador, por ele ser uma máquina rotativa, né? Os elementos dos amortecedores vão isolar essas vibrações da edificação do prédio, do piso, e vão eliminar essa transmissão de vibrações que tem e que causa o ruído mecânico para a estrutura onde o ventilador está instalado. E nós temos também os elementos de conexões flexíveis, tanto na descarga, que é o que é visto aqui na figura, quanto na aspiração do ventilador, que vão evitar que a vibração natural do equipamento se transmita para a tubulação e essa vibração também cause ruído mecânico. Em relação ao ruído que é gerado pelo ventilador, o método de controle que existe é a atenuação de ruído, né? Um dos métodos.
O atenuador de ruído ou silenciador, ele vai ser utilizado ou na sucção ou na descarga, conforme o tipo de instalação que a gente vai ter do ventilador e conforme o resultado que a gente quer ter em relação a esse ruído. Se a gente quer, porque o atenuador, né, ele vai reduzir o ruído que é transmitido pela corrente de ar e que sai através da sucção ou que sai através da descarga. Então, se essa descarga está aberta para o ambiente e que nos interessa, ou se essa sucção está aberta para o ambiente que nos interessa medir o ruído, então é importante colocar um silenciador, né, num lado ou no outro do ventilador para fazer essa absorção desse ruído. Agora, se o nosso problema é por exemplo, se o ventilador ele vai estar dotado na aspiração e na descarga, né, e esse ruído vai estar saindo do ambiente, mas igual a gente quer controlar o ruído que é transmitido pela carcaça, a gente pode enclausurar esse ventilador e assim controlar o ruído que é transmitido pela carcaça, ou mesmo quando é um ventilador de dupla aspiração, que é esse caso aqui, em que não é possível dotar a aspiração, né? Então a gente usa o enclausuramento dele para absorver esse ruído que sai pela aspiração, de forma que ele não vá para o ambiente aqui pela entrada do gabinete. Então, esse seria um segundo método de controle de ruído. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre o ruído para vocês era isso. Eu procurei abordar aí os aspectos mais práticos do assunto. Espero que esse vídeo seja importante aí para vocês ampliarem os conhecimentos e seja útil. Muito obrigado e até a próxima.